Eu penso que deixou para morrer aqui. É um mistério que não posso entender. Só em pensar que o Rei dos Céus foi o fiador de alguém tão pecador. Se eu pudesse escrever por toda a vida, as palavras não iriam expressar quão profundo é esse amor que o Filho enviou em meu lugar. É maravilhoso Deus nascer como um de nós. É maravilhoso o que o Rei deixou pra trás. Te impressiona, Deus está neste lugar. De amor, maravilhoso amor. No lugar da perdição nos deu a vida. No lugar da aflição nos trouxe a paz. Das cadeias do pecado, o Rei da glória vem nos libertar, nos libertar. É maravilhoso Deus nascer como um de nós. É maravilhoso o que o Rei deixou pra trás. Te impressiona, Deus está neste lugar. Maravilhoso Pai, eu te agradeço por nascer como um de nós. Pai, eu te agradeço por deixar o céu por mim. Quero agradecer-te por estar neste lugar. Tão maravilhoso amor que nos salvou. Tão Muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso querido Jesus esteja com todos. Amém. Antes de nós começarmos a falar sobre o tema dessa noite propriamente dito, gostaria de falar com os visitantes. Algumas vezes, vocês já provavelmente tenham visto grandes campanhas na época da Páscoa. Muitos convites são feitos para que você possa estar em um local de adoração, de culto a Deus. E muito é falado sobre a morte de Jesus. Muitas vezes você ouviu isso, muitas vezes você não pôde estar nesses lugares. Mas muitas vezes você ouviu apelos dizendo que Jesus morreu por você.
proposta dessa igreja para essa semana de oração é hoje dizer a você que na última semana, antes desse fato realmente ter acontecido, Jesus teve um momento especial com os seus amigos. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre esse momento especial que Jesus viveu com os seus amigos. Amanhã nós iremos avançar um pouco mais nessa história. E sexta-feira nós iremos novamente falar sobre a morte de Jesus. Mas porque queremos lhe dizer que foi por você. Foi por você que Jesus passou por tudo isso. Era o 14º dia do mês de Abib, outros chamam de Nissan. Jesus iria celebrar a Páscoa com seus amigos. E naquele dia, Jesus, que provavelmente celebrava a Páscoa por todos os anos da vida terrena em que esteve aqui entre nós, ele estava especialmente diferente. Ele sabia que o momento do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se aproximava. E ele sabia que esse Cordeiro era ele. Mas antes, ele celebraria a Páscoa com seus amigos. Então pediu a Pedro e João que saíssem à rua e quando encontrassem um homem carregando água, conversassem com ele e dissessem que ele explicasse para eles o local que Jesus havia combinado com esse homem. É interessante situar-nos agora nesse instante da história. Vamos todos, eu gosto de fazer isso, vamos todos tentar entender aquele momento. Vamos todos para as ruas de Jerusalém. Uma cidade de 50 mil habitantes aproximadamente, que na época da Páscoa acumulava um contingente de mais ou menos 3 milhões de pessoas. 50 mil habitantes, mas na época da Páscoa, quantos? 3 milhões. Lembram-se da Praça da Sé, ali no metrô Sé, às 6 da tarde? Quase aquilo. E agora para achar um homem carregando um pote de água, um cântaro de água. Interessante que isso só foi possível porque isso era um fato raríssimo. Quem carregava água eram as mulheres. E parece que Jesus combinou esse código com aquele homem. Porque uma coisa fica muito clara na Bíblia. Jesus já havia combinado com aquele homem que os discípulos o procurariam. Então aquele homem carregando um cântaro de água era uma cena estranha. No meio daqueles 3 milhões de frequentadores daquela cidade naquele dia, com certeza aquele homem seria encontrado. Ele estava efetuando uma tarefa de mulheres. E naquele tempo a coisa era séria, né, gente? Se você saísse muito fora do contexto, você poderia ser apedrejado. Não era como hoje, que pode fazer o que quiser e que os direitos humanos respeitam, ou melhor, dão oportunidades e privilégios até, né, para as pessoas que estão querendo praticar coisas diferentes do que Deus gostaria. Mas naquele dia, aquele homem carregando um cântaro de água era uma cena inusitada. Então Pedro e João saem na multidão. É interessante que quando Jesus deu a ordem para eles, eles não refutaram.
Eles não falaram assim, Jesus, desculpa, mas um homem carregando água no meio daquela multidão? Eles não fizeram isso. Eles tinham aprendido a conviver com um Jesus que multiplicava peixes e pães, que ressuscitava, que curava, que libertava do demônio. Eles tinham acostumado a conviver com um Jesus que resolvia coisas que nenhum homem poderia resolver. Eles tinham passado por momentos em que eles pensaram que iriam morrer e que quando Jesus acordou, tudo se fez paz. Jesus os havia preparado para que acreditassem nele. Então, quando ele disse, vão lá fora, procurem um homem com um cântaro de água, que ele vai indicar onde será a nossa ceia. Eles simplesmente saíram e foram procurar o homem. Eles o encontraram. Quando encontraram o homem, pediram para que ele mostrasse para eles onde era o local da ceia. E aquele homem mostrou. Aqueles homens, Pedro e João, agora, ao preparar a Páscoa, teriam que reunir as ervas, eram ervas amargas, teriam que reunir o vinho, o pão, o vinho e o pão sem fermento, e alguns outros detalhes que eles precisariam reunir. É importante lembrarmos que a Páscoa era uma festa realizada ano após ano, desde a época do Egito. E essa Páscoa simbolizava a libertação do povo de Israel da escravidão. Agora Jesus iria mostrar para eles que essa libertação não era uma libertação de um local ou de um povo. Era uma libertação espiritual, uma libertação do pecado. E Pedro e João prepararam tudo direitinho. Quando deu a hora certa, Jesus e os outros discípulos chegaram no cenáculo. Aquele grande espaço que normalmente era alugado para as pessoas que queriam fazer a ceia, mas que não moravam na cidade. Aquele homem havia emprestado o cenáculo para que Jesus e os seus discípulos fizessem aquela ceia. Quando lá chegaram, tudo estava preparado. A mesa era baixa e comprida. Naquele tempo, eles comemoravam a Páscoa, alimentavam-se naquela santa ceia, naquela ceia, reclinados. E se fosse na escola, agora eu ia mostrar como que era. Mas muito bem, vejam só. Eles estavam quase deitados, apoiados no seu braço esquerdo. Eles usariam a mão direita para se alimentar. As pernas ficavam um pouco para trás, porque o outro companheiro da mesa, estaria aqui próximo. E as pernas dele também para lá. E o outro também aqui perto, e as pernas todas para fora. Certo? Eles apoiados no braço esquerdo e com o braço direito livre para se alimentar. Era uma mesa baixa, como eu acabei de dizer. Era costume também que os pés deles fossem lavados. Por quê? Viviam numa região não tão calçada quanto hoje. E os seus próprios calçados também não eram tão fechados quanto os de hoje. Aí imaginem agora aqueles homens de sandália e um pé bem aqui, olha, encostado nas suas costas. E o seu pé encostado nas costas do outro. E o pé do outro encostado nas costas do outro. E agora vamos o quê? Nos alimentar. Esses pés tinham que estar limpinhos, não é assim? Imaginem agora os pés de João ou de Natanael, que Jesus disse que
não havia nenhum homem tão correto quanto ele. Agora imagine os pés de Pedro. Parece que não está ficando bom. E vai realmente precisar que alguém lave os pés desses homens. E era costume que houvesse na casa um servo para que lavasse os pés deles. Mas naquela noite não havia servo. E ainda por cima, o assunto deles era qual entre eles era o melhor. Não, porque eu sou melhor, porque eu faço isso e isso. Não, mas eu sou melhor porque Jesus está sempre comigo. Não, mas eu sou melhor porque sempre que Jesus precisa de alguma coisa, ele pede para mim. Mas quem encontra sou eu. Eles estavam discutindo sobre quem seria o melhor. E provavelmente, Pedro dizia assim, tudo que ele vai precisar, ele pede para mim. E o irmão de Pedro disse assim, o André, você não consegue fazer, eu encontro primeiro. Lembra quem encontrou o menino lá com os pães e os peixes? Quem que foi? Foi eu. E quem encontrou Jesus? Foi eu também. Eu que te apresentei para Jesus. Eu sou melhor do que você. E Pedro dizia, não, mas agora ele conta mais comigo do que com você. E talvez João tenha dito assim, vocês estão enganados, porque é a mim que ele sempre procura para conversar mais intimamente. Aquela cena era uma cena de disputa. E de repente, Jesus percebe que nenhum deles está disposto a executar uma tarefa que precisava ser executada. Os pés deles precisariam ser lavados. Jesus então vai até a água, tira o seu manto, pega a bacia e vem para lavar os pés deles. E vai lavando um a um. E aqueles homens começam a achar aquela cena delicada. A palavra de Deus diz que Judas, quando viu aquilo, ele até acreditava que aquele Jesus pudesse ser um grande líder, um grande revolucionário que pudesse restaurar o império, o poderio hebreu. Mas diz que quando Judas viu aquela cena daquele homem tão poderoso lavando os pés dos discípulos, Judas falou, não é esse o homem que eu procuro. E quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse assim, peraí, o meu pé o senhor não vai lavar não. E Jesus disse o que para Pedro? Jesus disse, Pedro, se eu não puder lavar o seu pé, você não será um dos meus. E Pedro então exagera, né? Que Pedro era exagerado. Ele fala, então lava o meu pé, minha mão, lava a minha cabeça, fica à vontade. A verdade, irmãos, é que diante daquela cena, eles não estavam muito sabendo como lidar. Mas Jesus estava mostrando para eles que o maior é o que mais faz. O maior de todos é o que mais serve. Naquela janta, naquela ceia, Jesus ainda tinha mais coisas para ensinar a eles. E a ceia começou. Jesus disse que aquele pão sem fermento e aquele vinho também sem fermento simbolizavam o corpo dele e o sangue dele. E que a partir daquele dia, todas as vezes que eles comessem aquele pão e bebessem aquele vinho, que eles fizessem isso lembrando do próprio Jesus. O tempo foi passando naquele jantar. Jesus, muito angustiado, disse, infelizmente, um de vocês vai me trair. E é interessante que Jesus tinha planejado tudo para que naquela noite ele tivesse um momento especial com os discípulos. Durante a tarde, ele não declarou para todo mundo onde seria a Santa Ceia. Porque se ele quisesse, ele teria declarado. Ele teria dito assim para Pedro e para João, Pedro e João,
vão na rua tal, da casa tal, e preparem a ceia. No caminho, Pedro e João, cada um que eles encontrassem, eles já iam dizendo, nós vamos fazer uma ceia com Jesus hoje lá na rua tal, na casa tal. Olha, nós vamos encontrar Jesus, vamos fazer a ceia lá na casa tal. Encheria de gente. Havia muitos seguidores de Jesus naquele dia, naqueles dias. Mas Jesus planejou uma forma de que ninguém soubesse onde seria aquela ceia. E com isso, ele teve aquele momento especial com seus discípulos. Provavelmente também, Jesus tenha omitido o local para que o traidor dele não planejasse algo para o local da ceia. O momento da ceia seria um momento sagrado. Então, Jesus diz agora que um deles iria traí-lo. Todos começaram a se perguntar, sou eu, Senhor? Mas, Senhor, um de nós? Isso é impossível. Na verdade, a traição já havia começado. Judas já havia ido aos sacerdotes, já havia combinado o valor. Judas já havia combinado com os sacerdotes a seguinte situação. Uma cidade lotada, entupida de gente. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Os sacerdotes disseram o seguinte, se nós o prendermos no meio da multidão, haverá tumulto. Não podemos prendê-lo durante o dia. Teremos de prendê-lo, então, no momento da ceia. Todos aqueles 3 milhões de pessoas executariam a ceia dentro das casas. Então os sacerdotes combinaram com Judas, que seria durante a noite, no momento da ceia. Mas Judas foi privado de saber o local da ceia. Então, naquele momento da ceia agora, naquele impasse, Judas então pergunta, por acaso sou eu, Senhor? Jesus diz, é você quem está dizendo. E o que você tem que fazer? Faça logo. Judas então se levanta e sai daquela maravilhosa luz para as trevas. E a palavra de Deus diz que quando ele saiu daquela luz para as trevas, ele selou ali o seu destino. A sua decisão naquele instante tornara-se definitiva e ele não mais retornaria. Judas vai até os algozes para prender Jesus. A ceia continuou. Muitas ilustrações podem vir a nós daquela santa ceia. Muitas reflexões podemos aprender, podemos fazer daquela santa ceia, daquele maravilhoso momento. Eu gostaria de pedir aos meninos que coloquem o texto do desejado de todas as nações, para que nós possamos ler juntos. Quando os crentes se reúnem para celebrar as ordenanças, acham-se presentes mensageiros invisíveis aos olhos humanos. Talvez haja um Judas no grupo, e se assim for, mensageiros do príncipe das trevas ali estão, pois acompanham a todo que recusa ser regido pelo Espírito Santo. Anjos celestes ali se encontram. Queridos amigos, ainda hoje, muitos e muitos anos depois daquela santa ceia, nós também praticamos a santa ceia. Nós ainda comemos o pão, nós ainda bebemos o vinho e fazemos isso em memória de Jesus. Mas algumas vezes, quando vamos nos reunir em nome de Jesus para uma santa ceia,
Olhamos para o nosso amigo e dizemos, mas ele também vai tomar a ceia? Com ele eu não tomo. Jesus estava naquele momento com o próprio Judas. Mas eu sou obrigado a conviver com pessoas que fazem isso, fazem aquilo e fazem aquilo outro. Eu vou lavar o pé de uma pessoa como essa? Ela cometeu um erro contra mim e nem pediu perdão. Muitas vezes nós somos tentados a nos considerar melhores do que os outros. Muitas vezes nós não somos nem discípulos, mas gostamos de cometer os erros deles. Ficamos medindo as atitudes dos outros para determinarmos se hoje iremos tomar a ceia ou não. Peraí, eu quero tomar a ceia, mas primeiro eu vou ver quem está lá. Aí vem, dá uma olhada, fala, não dá. Olha, o pastor tem que cuidar mais dessa ceia, porque existem pessoas que cometem muitos erros. Quando você se reunir com 2 ou 3 pessoas para celebrar o nome de Jesus, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. É a Ele que você quer celebrar. É dele que você quer lembrar. É a Ele que você quer agradecer. Não pense em quem está à sua volta. Abrace essa pessoa. Perdoe ela. Ore por ela. Foi isso que Jesus fez. Haverá sempre, num grupo de pessoas que não estão 100% ligadas a Jesus. Mas quem somos nós para definir quem é melhor ou quem é pior? Muitas vezes, quando praticarmos a Santa Ceia, seja nessa igreja, seja na casa de um irmão, ou num outro local, precisaremos entender que todos naquele local estão ali para celebrar o nome de Jesus. Não podemos, em nenhum momento, nos preocupar com as atitudes dos outros. Precisamos, em todos os momentos, nos preocupar com as nossas atitudes. Aquela ceia foi realizada. E quando aqueles homens terminaram de celebrar a Páscoa, iniciava-se então a festa dos pães. Naquela festa dos pães, era uma semana sem se aproximar de fermento. Parece que a ideia é que o fermento não entrasse nem na própria casa das pessoas. E o fermento na Bíblia simboliza o pecado. Simboliza aqueles pequenos erros que você comete e que eu cometo. E simboliza também os grandes erros que eu cometo e que você comete. Naquela próxima semana depois da Páscoa, as pessoas não se aproximavam do fermento. Ou seja, elas evitavam os pecados mais ainda do que nos outros dias. Eu quero te fazer um convite. Queridos amigos, vamos viver a festa dos pães asmos em nossas vidas. Não vamos parar na Páscoa. Ela é maravilhosa, ela nos dá vida, vida eterna, vida sem tristeza, vida em alegria total. A Bíblia diz que o que a Páscoa proporciona para nós, a morte de Jesus, por nós,
vai nos dar direito a uma coisa que a nossa mente não pode entender, que o nosso olho nunca viu, de tão maravilhoso que é. Mas, queridos amigos, nós estamos na semana dos pães asmos. A nossa vida precisa ser regida por uma dedicação a Deus, por um momento especial de gratidão a tudo que Ele fez por nós. A Bíblia diz, vamos abrir as Bíblias? A Bíblia diz no livro de Apocalipse, verso 19, aliás, capítulo 19, verso 9, a Bíblia nos traz uma mensagem muito bonita, muito séria. A Bíblia diz, em Apocalipse 19, verso 9, que o anjo disse a João: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas palavras são as palavras verdadeiras de Deus. A Bíblia diz que todos os que celebraram a Páscoa em todas as eras têm uma ceia especial no céu. Essa ceia é com a presença do próprio Jesus. Revestidos de um corpo imortal, iremos viver no céu, iremos celebrar uma ceia na presença de Jesus. Mas, queridos amigos, precisamos viver também o momento da festa dos pães asmos. Vamos deixar de lado as intrigas, o ódio, as mágoas. Vamos deixar de lado tudo que pode nos afastar do amor de Jesus. Vamos deixar de lado os momentos com aquele santo lá, o Jorge. Sabe o que eu estou falando? Vamos deixar de colocar os nossos filhos para brincar em carrosséis. Vamos nos dedicar mais a Deus. Vamos aproveitar o momento que nós temos para nos afastarmos dos pecados. E sabem de uma coisa? Muitas vezes, mas muitas vezes, você vai dizer assim: eu quero me dedicar a Deus, mas o problema é a falta do tempo. Hoje eu estava conversando com o pregador de amanhã. E sabe o que ele disse? O grande inimigo do pregador é a falta de tempo. Que a gente finge que não tem. A gente finge que não tem tempo. Mas a gente dá prioridade para tudo. E aí? Não sobra tempo para nós estudarmos mais. É verdade. Não sobra tempo para estudarmos. Não sobra tempo para ensinarmos nossos filhos a conviver com as dificuldades dessa vida e se apegarem a Jesus. Não sobra tempo para nos aproximarmos de Jesus. Porque quando chegamos em casa, temos prioridades. E as prioridades, às vezes, dizem que nós devemos, como eu disse agora, salvar o Jorge. Claro, a nossa salvação já foi conquistada na cruz do Calvário. A nossa salvação vem até nós de um modo pleno e gratuito. Mas se nós não tomarmos posse das nossas vidas, não nos aproveitarmos da luz que nós temos para permanecermos perto dela, pode ser que em algum momento façamos como Judas, saiamos de perto da luz, e o que teremos lá fora? Apenas trevas. Faça a sua decisão. Aproxime-se de Jesus. Faça a sua decisão.
Abrace a ideia de dedicar-se a cada dia mais a esse Jesus que morreu por você, a esse Jesus que viveu por você, a esse Jesus que nasceu por você, e a esse Jesus que ressuscitou para vencer a morte e te dar a vitória. Que nós coloquemos em nossos corações a vontade de a cada dia nos dedicarmos mais a Ele, estarmos mais próximos dEle e nos afastarmos mais dos pecados que nos cercam. Amém. Se afastou, se escondeu, mas como escapar do amor que não podes negar?